A todos. Vamos começar aqui com um agradecimento, né, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, pontos de vista, mas principalmente compartilhando reflexões. Obrigado, Ana, pelo convite, né? Na última oportunidade houve um problema, né? Mas nada acontece por acaso, né? Até porque daquela oportunidade até aqui eu tive também condições de refletir melhor sobre a própria apresentação, né, que hoje vai acontecer. Então, nada é por acaso. E eu espero que os mestres, né, nos iluminem em nosso aprendizado, em nossas reflexões, que nos ajudem a nos tornar pessoas melhores e também que saibamos semear o que aprendemos, colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. Semear é fundamental. Como foi dito na meditação, receber e doar, fundamental. Eu vou começar aqui fazendo uma compartilhamento de tela, né? Fazer o compartilhamento de tela, né? Então, muito bem, hoje eu fui convidado para fazer uma apresentação. Tá? O tema dessa apresentação é a paz. Né? A paz em relação, quer dizer, na verdade, aos caminhos, né, e reflexões, o subtítulo, né? Então, falar sobre a paz, caminhos e reflexões. É importante, em primeiro lugar, dizer, quer dizer, quais são as minhas referências para essa apresentação. As minhas referências são a apresentação de alguns conhecimentos, né, baseados em leituras de mestres ascensionados, mas também na própria experiência pessoal, nas minhas experiências terapêuticas ao longo da minha própria vida, já que esse é um assunto, né, a paz é uma questão muito individual. É claro que vocês poderiam falar, pô, que tipo de paz, qual é a escala da paz que eu pretendo conversar aqui nesse momento. Eu não vou falar sobre a paz mundial, né? Eu não vou falar sobre a paz nacional, né? Até porque seriam temas geopolíticos, né? E eu não vou entrar no mérito dessas questões. Eu não vou falar sobre a paz familiar e nem sobre a paz conjugal. Tá? A paz que eu pretendo falar aqui, fazendo reflexões, é exatamente aquela paz que envolve os aspectos mais íntimos de cada um de nós, né? No sentido mais particular que a gente poderia falar. Tá? A paz no âmbito da individualidade, a paz no âmbito da nossa solitude, não da nossa solidão, mas da nossa solitude, quando a gente aprende a valorizar, né, o nosso centro, né, nós mesmos, nosso interior em profundidade. É essa a paz que eu pretendo conversar com vocês. Tá? Então, como eu disse, são caminhos e reflexões. Então, eu não trago nenhuma certeza para vocês aqui, eu trago apenas reflexões que podem ser compartilhadas, concordando ou não, né? A gente tem essa proposta aqui. E aí eu começo, em primeiro lugar, trazendo uma reflexão, quer dizer, uma frase de Mahatma Gandhi, né, sobre a paz. Né? Então, quando ele diz, né, numa das suas manifestações orais, verbais, né, que a paz é o mais perfeito ato do homem. E por ser tão completo, tão pleno em si mesmo, é o mais difícil. O que tiver sublinhado foi destacado por mim. Então, ele diz, em primeiro lugar, que um ato perfeito. Perfeito, o que significa perfeição? Isso é um ponto de reflexão. Essa perfeição eu entendo que está ligado a um prêmio que se conquista pelo próprio esforço em conquistar a paz, né? E que é benéfico para cada um de nós, né? E também para aqueles que nos cercam, evidentemente.
Tá? E por ser tão completo, tão pleno em si mesmo, é o mais difícil. Então, ele é perfeito, porém é extremamente difícil. Que dificuldades são essas? Nós vamos falar sobre algumas dessas dificuldades, alguns pontos que eu vou levantar para vocês aqui. Que dificuldades existem para se conseguir a paz no sentido mais íntimo que eu quero abordar? E aí vem uma reflexão também, mais uma reflexão. Paz e felicidade são a mesma coisa? São sinônimos ou não? Paz são coisas e felicidade são conceitos diferentes? São emoções diferentes? Será que para ser feliz eu preciso estar em paz? Ou para estar em paz, eu preciso ser feliz? É tudo a mesma coisa ou são coisas diferentes? Bom, existem posições, né? Existem é, percepções em torno de cada uma dessas coisas, e as pessoas seguiam muito por aí. Tá? Uma outra mensagem, né, escrita diz o seguinte: depois eu vou dizer de onde veio essa mensagem. Todos necessitamos de felicidade e paz. Então, isso são necessidades que todos almejam. Tá? Apesar de que a gente não sabe se está falando da mesma coisa ou de coisas diferentes, ou de coisas entrelaçadas. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação. Amor, né? No sentido mais íntimo, né, de sentimento de amor, não é o amor por outra pessoa, né, o amor do coração, e renovação. Renovação é movimento. Tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Olha que bonito isso aí. O que tiver sublinhado foi destacado por mim também. Não foi destacado pelos autores. De onde veio essa mensagem? É uma mensagem psicografada que consta no livro Momentos de Reflexão, na página 180, e que foi ditada pelos espíritos de Emmanuel e André, psicografado por Francisco Xavier. Então, é uma mensagem que vem dos mestres, né? Que vem, né, do campo espiritual, né? E que nos chega. Então, olha só, isso aí é interessante, né? Ele não diz, ele fala felicidade e paz. Ele não fala felicidade ou paz. São duas coisas, segundo ele. Amor e renovação, tudo isso envolvido nessa conquista. E trabalho harmonioso. Olha o trabalho aí, mais uma vez, né, que foi tão destacado aí na meditação da Ana, que antecedeu essa apresentação. E a bênção do sol. Olha que bonito isso, bênção do sol. Do que se trata? Né? É, no caso, vamos falar um pouquinho antes sobre felicidade e como isso pode ser idealizado pelas pessoas de uma maneira geral. E aí eu trago para vocês as palavras de um filósofo, físico e teólogo francês, Blaise Pascal, do século XVII. Né? E ele, numa de suas obras, ele diz uma coisa interessante que também nos leva à reflexão. Todos os homens procuram ser felizes. Isso não tem exceção. Ou seja, todo mundo quer ser feliz. É esse o motivo de todas as ações de todos os homens. E aí vem um trecho polêmico, inclusive dos que vão se enforcar. Ou seja, ele faz referência ao fato de que aqueles que abdicam da própria vida, né, estão querendo eliminar isso que os causa tão infelizes, depressivos, que é uma coisa que vai contra a própria natureza biológica, cometer um crime contra a própria vida. Eu não vou entrar no mérito disso aí, não. Tá? Mas o importante dessa frase é que todo mundo quer ser feliz. Isso é algo que nos une. A questão é que o desejo de felicidade é que leva os homens a agir, mesmo que por meios diferentes. A maneira de buscar a felicidade, dentro do que se idealiza como felicidade, as maneiras são diferentes. Tem gente que busca a felicidade ajudando a si mesmo e ajudando aos outros. Tem gente que busca a felicidade pisando, prejudicando o outro, mesmo que isso seja inconsciente ou consciente. Né? Ou seja, os fins justificando os meios. Tá?
Então, a posição de Blaise Pascal aí é muito interessante também para a gente refletir, né? Que todo mundo quer ser feliz, mas como? Qual é o caminho? O que se faz para isso? São pontos de reflexão. E aí eu trago para vocês, né, esses esqueminhas aqui. O que a gente pensa, o que a gente entende, o que a gente quer, o que a gente busca como felicidade. Muitas vezes a ideia de felicidade está associado à ideia de prosperidade. Tá? Então, essa prosperidade e felicidade pode estar ligado à formação profissional, ao objetivo de uma formação profissional. O que eu vou ser, né? O que eu quero ser profissionalmente, né? Muitas vezes sem discutir a própria vocação. Né? Será que a minha felicidade está ligada a uma união? Né? É encontrar a minha metade da laranja, né? Que possa, a minha alma gêmea, ela pode estar embutida nessa busca, né, de felicidade, acreditando que isso me traga essa tal felicidade. Será que essa felicidade está ligada à conquista de uma moradia, né, é, simples ou de ostentação? Enfim, aí é uma questão muito de cada um, né? Mas a moradia, o meu lugar de viver, será que essa felicidade está ligada à conquista de bens materiais, o dinheiro, né, as riquezas materiais, né, no sentido, né? Será que isso está ligado à realização das viagens, né, pelo mundo, seja lá por onde for, né? Será que essa felicidade está ligada à conquista do meu de um carro, né, de um carro de luxo, de simplesmente ter, né, de um bem material, né, expresso aí pelos automóveis, né? Ou será que essa felicidade está ligada à conquista do próprio poder? Tá? Então, são vários elementos que eu destaco aqui que podem estar embutidos nessa busca. E essa busca pode acontecer de formas mais diferenciadas, de formas honestas, não tão honestas, de formas éticas ou não tão éticas, isso aí, né? Mas todo mundo quer ser feliz e destaca nessa busca as conquistas. Mas será que isso é igual à paz? É uma reflexão. Será que a paz está ligada a tudo isso? Eu não estou desprezando essas conquistas. Eu só estou colocando que não há garantia de que todas essas conquistas materiais, que na verdade estão ligadas a uma busca emocional, que elas te garantam a paz. Essa prosperidade toda, a prosperidade que muitas vezes as pessoas ostentam, né? Que as pessoas buscam ostentar para os outros, tentando se afirmar. Então, isso é um tema muito polêmico, né? E hoje em dia a gente pode observar isso largamente, até, né, quando observa nas redes sociais como as pessoas ostentam. Né? E será que elas estão em paz? É a dúvida que a gente coloca aí para a nossa reflexão. Eu tenho certeza que a paz, e aí representada pela imagem, né, a luz, a pomba da paz, a pomba branca, enfim, né? Eu tenho certeza que a paz, e isso não é uma certeza minha, é o que as palavras dos mestres dizem, ela é uma condição eminentemente mental e individual. Tá? Então, ela não é exatamente aquilo que você tem, mas aquilo que você é em função das suas conquistas. Conquistas não necessariamente materiais, que não deixam de ter a sua importância, mas não te garante a verdadeira paz. Esta é uma condição eminentemente mental e individual. Né? Você conquista pelo seu esforço, pela sua caminhada, né? Pode levar uma vida inteira ou pode levar muitas vidas, né? Na medida que a gente discuta isso num plano espiritual mais amplo. Tá? Então, ninguém pode fazer isso por você. Você pode se espelhar no outro, no coletivo, para essa conquista, mas ela é individual.
Quando a gente fala em paz no plano das religiões, das instituições religiosas, a gente ouve, por exemplo, a gente tem a questão cristã, né, ou no cristianismo, a expressão reino dos céus, paraíso, Éden, como uma conquista que todos devem, né, dentro da linha religiosa, dos protocolos religiosos, obterem, né, chegarem a um determinado objetivo, chegar ao reino dos céus. Porque o reino dos céus, a paz existe. É o que dizem. Os muçulmanos, né, eles falam também num espaço chamado de Terra Santa, um lugar, né, que você pode chegar a partir dos seus procedimentos, da sua vida, assim como no cristianismo também. Tanto, tem um outro caso, tem um outro exemplo, só estou destacando alguns, o caso do mito de Shangri-La nos tibetanos, né? O mito de Shangri-La é uma cidade ilusória, mitológica, e foi que é onde as pessoas teoricamente, né, mentaliza mentalmente, né, quer dizer, pensando nessa cidade fantástica que não existe, existe a paz, as pessoas são muito cultas, as pessoas leem, as pessoas se dão bem, as pessoas estudam. Tá? Na verdade, o mito de Shangri-La tem a ver também com uma obra literária dos anos 30, né? Quando se publicou o livro Horizonte Perdido. Esse livro se transformou numa obra cinematográfica mais adiante e mais recentemente uma refilmagem e que ganhou um Oscar em 1972. É um filme musical, mas que fala do Horizonte Perdido, uma cidade perdida entre as montanhas no Tibete, né, por um fenômeno climático especial, e que as pessoas viviam em plena felicidade, em plena paz. Tá? Então, a ideia de Shangri-La, o mito de Shangri-La, ele tem essa ideia. Todos esses três casos que eu destaquei aqui, no cristianismo, entre os muçulmanos e também esse o mito de Shangri-La, eles caracterizam espaços visualizados, espaços idealizados, né? E no caso, principalmente do cristianismo muçulmano, se depende muito de como você vai viver a sua vida terrena. E de acordo com essa vivência, esse modo de vida, você pode conquistar o reino dos céus. Ou seja, você vai passar por um julgamento, pelo menos eu percebo assim, tá? Eu percebo assim. Você precisa ser julgado pelo que você fez aqui na Terra para chegar a esses espaços. Todos eles estão ligados a um espaço concebido, a uma ideia, né? Onde você chega, pode atingir a tal paz. Porém, eu visualizo que em outras linhas religiosas e filosóficas, a percepção é diferente. Por exemplo, entre os budistas, o estado de nirvana. É claro que existem várias linhas budistas. O estado do nirvana, tá? Que é um estado mental. E é um estado do aqui e do agora, neste momento. E ele, então, no meu entender, ele se diferencia de uma visão de um espaço idealizado no reino dos céus, ou no reino da terra, idealizado, como no caso do mito de Shangri-La. E também visualizo e entendo que o discurso, né, da paz profunda dos Rosa Cruzes, que é uma linha filosófica, enfim, mística também, ele tem ele traz essa conotação de que é um espaço interior do aqui e agora. Tá? E isso se diferencia tanto o estado de nirvana, como que é baseado em muita meditação, em muito estudo, em muita prática, para você chegar a esse estado. Então, todas as religiões ou linhas filosóficas e místicas, elas falam em paz. Mas eu entendo que isso é diferente. É diferente dentro de cada uma delas. Os meios são diferentes. Né? O objetivo final pode ser o mesmo.
Mas eu particularmente sou muito mais simpático à ideia da busca do nirvana ou da paz profunda, Rosa Cruz. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena analogia, né? Uma comparação. A busca da paz como uma grande caminhada que pode levar a vida inteira ou muitas vidas. Alcançar a paz é como percorrer uma longa jornada em busca do autoconhecimento. O autoconhecimento aí seria a principal ferramenta de busca. Mas porém, né, porém, essa jornada, esse caminho é repleto de obstáculos e desvios. Quais são os que eu destaquei aqui? O que são desvios que podem, ou obstáculos que podem dificultar a nossa caminhada? Então, considerando que fisicamente a paz esteja lá no alto da montanha, né, e que nós estamos aqui embaixo, onde né, eu tenho aqui o nós e nossa caminhada, e aqui o caminho, tá? Quais seriam esses obstáculos? É importante ter consciência sobre eles, exatamente porque quanto mais consciência nós tivermos sobre aquilo, sobre a escuridão, mais luz a gente ilumina para continuar, para fazer a nossa caminhada. Então, uma delas, a preguiça e a indisciplina. Tá? A preguiça e a indisciplina, individualmente falando. A preguiça não é aquela preguiça necessária, aquelas pausas que a gente precisa ter em nossas vidas, em nossa fisiologia, né? O sono, né? O descanso, que é tão necessário, e que rola aquela preguiça, né? Mas é a preguiça necessária. Eu estou falando da preguiça da inércia, da acomodação, né? A preguiça do nosso cérebro em não querer aprender algo de novo. Né? E a falta de disciplina, porque né, em todo processo de autoconhecimento você precisa ter perseverança, né, humildade. E a preguiça e a indisciplina são obstáculos. No outro sentido, a hiperatividade é a falta de foco e concentração. Me parecem também obstáculos. Hiperatividade, você começa a ver muita coisa ao mesmo tempo. No mundo digital hoje, o que você recebe de informação o tempo todo tira o teu foco, tira a tua concentração. Então, se a meditação é um momento, é uma ferramenta de autoconhecimento, ser hiperativo, né, não ter foco, vai dificultar a sua caminhada. Outro aspecto que dificulta é quando nós nos preocupamos demais sobre o que pensam e o que esperam de mim. O que os outros querem e o que os outros esperam de mim. Se eu conduzir a minha vida preocupado demais com essas coisas, eu paro, eu me ancoro, eu não vou à frente. Tá? Os medos, as preocupações e as ansiedades. Principalmente quando eu vivo com excesso de passado, penso demais no passado ou penso demais no futuro. Alguns psiquiatras e psicólogos falam que quando eu tenho excesso de passado, principalmente quando o passado não é tão agradável, eu tenho a tendência à depressão, à tristeza e à depressão. E quando eu penso demais no futuro, excesso de futuro, a tendência é a ansiedade. Né? E essas coisas, essas situações mentais, elas dificultam a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, o autoconhecimento, a autocrítica, nesse caso, ela pode ajudar nesse sentido. Né? Por exemplo, no caso do passado, eu ouvi essa semana uma colocação muito interessante. Quando você está dirigindo o carro, você olha para frente. Eventualmente, você olha para o retrovisor, para os retrovisores, laterais ou centrais. Mas ninguém dirige, nem pode dirigir, ou não deve dirigir, olhando o retrovisor o tempo todo. Porque se você olhar os retrovisores o tempo todo, ou seja, olhar para o passado, você vai ter problema na frente, quase que imediatamente. Então a gente tem que viver mais o presente e menos o passado e menos o futuro, né? Então, por quê? Porque isso nos obstrui, principalmente quando recai na depressão, na tristeza e também na ansiedade.
O outro ponto que dificulta a nossa caminhada são os apegos excessivos, os apegos materiais que estão ligados aos nossos apegos emocionais. Ah, eu não vou me livrar daquela enciclopédia Barça que está lá na minha estante, que foi meu avô que me deu, e eu não vou me livrar daquilo porque e aqui meu avô provavelmente ficaria chateado. Meu avô já não existe faz tempo, então eu fico me apegando. Eu estou falando dando um exemplo só para ilustrar melhor objetivamente, né? Eu me apego demais a isso, eu me apego ao material, ou eu me apego às emoções também que me ancoram, né? Então a gente tem que saber exercitar o desapego, né? As coisas passam pelas nossas vidas. O apego ao dinheiro, o apego à matéria, enfim, todos os apegos, eles podem nos ancorar e dificultar a nossa caminhada. Então, nós temos que refletir sobre isso. Né? Então, esses são 5 pontos que eu destaco aí. Certamente existem outros, mas eu acho que eles são importantes dentro da nossa reflexão. E aí eu trago para vocês uma figura geométrica, né, dois círculos circuncêntricos, né, para falar também sobre essa questão importante na busca da paz. Né? A gente tem centro, o nosso íntimo, que é aquilo que é realmente que é seu. As minhas responsabilidades, que estão nas minhas ideias ou ideais, as minhas palavras, ações, condutas, esforços, equívocos, efeitos dos meus atos. Isso é tudo meu. Eu tenho que saber discernir o que é meu, daquilo que é da periferia, que é o que vem de fora, do que acham, do que pensam, do que querem de mim, e não me pertencem. As ações dos outros, as palavras dos outros, o modo de viver do outro, os efeitos dos atos alheios, as crenças dos outros, erros alheios e ideias alheias. São os mesmos elementos, mas que são dos outros. Quando a gente aprende a estar mais com nós mesmos e menos com o outro, né, a gente tem um caminho que facilita a busca da paz. É fácil? Não, não é fácil. É dificílimo. O discernimento em relação ao que é meu, o que é do outro, é dificílimo. Requer muito tempo, muita experiência, mas é algo necessário se você quer realmente atingir a sua paz. Tá? Por exemplo, se disserem a você que você não é importante, o mais relevante é saber se você acha que isso acontece. É mais importante você ter consciência sobre a sua própria importância. Se disserem para mim que eu não sou importante, que eu não sirvo para nada, né, isso está vindo de fora. Agora, eu me pergunto, no meu processo, na minha caminhada, eu me sinto desimportante? Se a minha resposta for sim, eu me sinto desimportante, isso é seu, é meu. Eu preciso trabalhar nisso. O que me leva a me sentir desimportante? Agora, se eu não me sinto desimportante, eu tenho consciência dos meus valores, do que eu sou, o que vier de fora não me atinge, não vai me atingir. Se disserem que eu não sou feio, o importante é eu saber se eu me considero feio. Porque se eu me considero feio, é meu. E por que eu me considero feio? É? Então, esse discernimento de identificar o que é seu, o que é do outro, o que vem de fora, é fundamental. E isso depende de muito processo terapêutico, de muita experiência. Né? É difícil, mas é necessário. E hoje, as pessoas estão vivendo muito na periferia do que vem de fora, o que acham. Eu tenho que mostrar para os outros que eu sou importante. E mesmo que eu mostre isso, isso não é suficiente, porque a desimportância está dentro de mim. A própria necessidade de mostrar que você é o cara, ou a cara, né, já é uma manifestação de deficiência. Então a gente tem que ter o autoconhecimento, a autocrítica para avaliar isso.
E é um processo complicado. Veja bem, eu não estou valorizando a excessiva individualidade, o egoísmo. O egoísmo é outra coisa. O egoísta, ele não olha para o lado, ele só olha para o seu próprio umbigo. Tá? É o sentido de você saber o que, que é importante, o que, que você é, o que, que é importante, o que, que é seu realmente, o que, que é de fora. Tá? Então, isso aí é um caminho fundamental, né, em que as ferramentas que você puder utilizar dentro dessa distinção, o que é meu, o que é do outro, é fundamental. Senão a gente se perde. O que, que significa quando a gente chama alguém, fulano é uma pessoa centrada? Está muito ligado a isso, é a pessoa que está mais com ela mesma, menos com os outros. Então, isso aí é um tema de reflexão muito interessante e difícil. E aí eu trago as palavras de mais um mestre. Não tenha medo da opinião das pessoas. Essa é a maior escravidão do mundo. Quer dizer, ele não está falando da opinião, ele está falando do medo. O medo é que te ancora. Quando você tem medo do que o outro fala, é porque você está inseguro em relação a você mesmo. Tá? A opinião dos outros ela é necessária, às vezes, até para mudar a tua própria opinião. A questão é o medo. Quando o medo ele se estabelece, você resiste, você nega, né? O negacionismo, né, que é um assunto que tem, né, ultimamente é, pairado sobre todos nós, é isso. Ele às vezes é repleto de a rejeição pelo medo de não aceitar a opinião do outro. A opinião do outro é do outro, mas ela também pode ajudar a mudar a sua ou rever a sua. A questão é medo, e o medo é seu medo. Tá? E essas palavras dele são muito interessantes para nossas reflexões. E aí eu trago para vocês essa imagem quando Osho, no livro da consciência, que está lá na minha cabeceira, né? Ele tem vários, ele fala que faz uma analogia, né? Que entre nós e a nossa mente na busca da consciência. Ele faz uma analogia que a maioria de nós vive na superfície, na periferia, que eu falei há pouco. Ou seja, e essa periferia é equivalente a um barco na superfície, sujeito às tempestades, às ondas, aos relâmpagos, aos ventos. E que muitas vezes, quando nós vivemos na superfície, sujeito a isso tudo, nós estamos ao sabor dessas forças externas à periferia. Né? E ele faz ele diz que a maioria de nós vive inconsciente, vive dormente, ele usa essa palavra, porque vivemos na superfície e não sabemos ir para as profundezas de nós mesmos, né? No simbólico, né? Claro. Então, que se lá na superfície as coisas estão agitadas, movimentadas, a gente vive o sabor da opinião dos outros e do que pensa, né? Lá no fundo de nós mesmos, no fundo do oceano, nós podemos encontrar a paz. Né? Então, a gente precisa viver no centro, né? No fundo, né? Ter nossos momentos com nós mesmos. E aí eu trago essa frase de uma música do Vanderly, que infelizmente nos deixou muito cedo, prematuramente, que é um cantor, compositor mineiro, quando ele diz numa das músicas que eu mais gosto, e num verso ele diz: Sabe o que eu quero mais? O que eu mais quero agora, meu amor, é morar no interior do meu interior. Olha a profundidade disso. É simples e é profundo ao mesmo tempo, até no sentido objetivo, né? Viver mais no fundo, estar mais com você e menos na superfície, na periferia. Tá? Morar no interior do meu interior. Olha que bacana. E aí eu quero, só um instantinho, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que fala sobre paz profunda. É curtinho, mas é muito significativo. Tá? Ele tem legenda, mas eu acredito que o som todos vão ouvir bem. Então vamos lá.
maneira de entender o significado da paz profunda. Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito, onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos aqueles que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um paraíso tempestuoso, no qual se precipitava um forte aguaceiro, com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. E tudo isso se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo da fenda de uma rocha. Nesse arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência de água, estava um passarinho, placidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei, então, escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar ou livre das dores e das tentações. Paz profunda significa que, apesar de estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração. Lá encontraremos a verdadeira paz profunda em silenciosa meditação. Muito bem. E aí eu trago para vocês, né, praticamente, quer dizer, falando a mesma coisa que esse vídeo fala, né, de uma outra maneira, nós temos aí duas situações, né, semelhantes. Mas observem, a situação é a mesma para os dois personagens, mas as reações são diferentes. Enquanto um está se afogando no lado esquerdo, o outro flutua. Um se apavora e o outro ora. Um reclama. Reclama, reclamar, vocês sabem, é clamar duas vezes, né? E o outro silencia. Na vida, não são as situações que roubam a nossa paz, mas a forma como lidamos com ela. Olha só como isso é simples e profundo. Nem sempre podemos controlar os acontecimentos, mas temos o potencial de escolher a forma como reagir. O nosso poder é como reagir às situações. Então, não são as situações. Como as pessoas se apavoram com o que está acontecendo no exterior, né, e não sabem lidar com isso, não sabem. Então, um se afoga, o outro flutua e curte. Né? Porque nós não temos o poder, muitas vezes, de mudar as coisas fora da gente, mas temos o poder de lidar com as nossas reações, claro, né? Depois de muito treinamento e muita experiência e muita terapia. Terapia, não só aquela terapia que a gente faz com um profissional, mas a terapia das práticas que a gente faz, das artes, da leitura, das práticas corporais, quantas e quantas terapias, da música, né? Então, essa é a terapia que eu me refiro, no sentido mais amplo. A terapia no sentido psicológico, psiquiátrico, mas mais psicológico até comportamental, né, do que propriamente isso, além, incluindo as terapias, as práticas de vida. E aí,
eu vou praticamente finalizando, né? O nosso tempo aqui é curto. Eu trago para vocês a poesia agora de Gilberto Gil. Depois eu vou fazer alguns comentários. Eu abreviei o filme, né, para não haver repetição, que é a música A Paz. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração. Bom, eu vou fazer rápidos comentários, né, com essa imagem ao fundo, que a imagem é o símbolo do Tao, do taoísmo, né? E eu não sei se vocês conhecem ou já se preocuparam em interpretar essa imagem, o símbolo, né? Quer dizer, o círculo, né? O círculo que envolve duas figuras exatamente iguais, né? O que as diferencia é a cor. Uma é branca, outra é preta. Ah, no branco eu tenho um ponto preto e no preto eu tenho um ponto branco. Há um simbolismo nisso aí. Ela representa, no nível mais geral, muita coisa, a gente podia falar só sobre isso, acho que teria até um assunto de uma palestra, né? Elas são iguais, né? Uns dizem que são dois peixinhos, mas não sei se são dois peixinhos, parecem dois girinos, né? Mas ela representa o equilíbrio dos opostos. Elas são iguais. Ela representa a dualidade da natureza, a dualidade do ser humano, a dualidade da vida, né? Então há muita sabedoria nessa representação. Então eu tenho, por exemplo, o branco com ponto preto, o preto com ponto branco, ou seja, se eu tenho a calma e o movimento como situações opostas, né? Quando eu estou calmo, eu preciso estar atento aos movimentos. E quando eu estou em movimento, eu preciso estar calmo, né? Inclusive, isso é filosoficamente muito usado nas artes marciais. Esteja calmo, mas atento. E quando você estiver em movimento, mantenha a sua calma. É um exemplo, né, disso aí. E aí, por que eu trago essa imagem logo após a música do Gil, os versos do Gil? Você prestar atenção na letra, né, nos versos, ele diz o seguinte, que o tufão, logo no início, né, da letra, o vento de um tufão arrancou os meus pés do chão e eu não me enterro mais. O tufão ele traz aquela concepção de força da natureza destrutiva.
mas ele do tufão veio o vento que tirou os seus pés do chão e eu não me enterro mais. Daquela situação tão drástica do tufão, o vento tirou os seus pés do chão e eu não me enterro mais. Que enterro é esse? São os nossos medos, as nossas preocupações, tudo aquilo que nos finca, que nos prende ao chão. Né? Então, nisso está implícito a dualidade. E nós temos que aprender a viver com as dualidades. A gente se desespera em relação a certas situações sem conseguir visualizar que uma situação drástica pode ser uma situação de mudança nas nossas próprias vidas. Né? Então, esse é um verso que se enquadra na interpretação do próprio Tal. Quando ele diz mais adiante, a explosão da bomba fez nascer o Japão da paz. A destruição da bomba fez nascer o Japão da paz. Tudo que se reconstruiu após a bomba, né? Então é uma outra questão de dualidade. Você não está justificando nada. Tá? Mais adiante ele diz: que contradição a guerra faz? Nosso amor em paz. Em plena guerra, você pode ter amor no coração, seja a guerra em que sentido for. Tá? A guerra dos relacionamentos, a guerra. Né? Então é uma outra situação em que o tal se aplica e a gente pode, né, usar essa ferramenta para viver melhor. E o último verso, quando ele diz: a beira do cais é o fim da estrada. Quer dizer, a estrada acabou, eu tenho o cais. O fim sempre dá aquela ideia de, né, terminar, acabou, a morte. Né? Mas, no fim do cais, onde o mar arrebenta em mim, e os lamentos dos ais, porque o mar está arrebentando, eu tenho o céu lilás, aprecio lilás, apesar de tantos ais. Olha que bonito isso. Ou seja, dentro das situações mais drásticas, a gente tem a possibilidade de encontrar a beleza e a própria paz dentro do nosso coração. É como a gente reage. Então, eu acho que o taoísmo, ele traz não só o taoísmo, acho que certamente muitas outras linhas místicas, filosóficas, os filósofos, todos eles falam nisso de alguma forma. A dificuldade que a gente tem é de praticar, que a gente traz uma cultura, a gente traz uma ideia de vida muito contorcida, a gente acumula muito preconceito, né? Não é mesmo? Então, a letra do Gil tem isso, essas dualidades que estão expressas aí na figura do tal. E aí, né, já finalizando mesmo, as frases. Sócrates, conhece a ti mesmo, conhecerás o universo dos deuses. Ninguém é capaz de mudar o outro, nem mesmo por amor. A mudança se dá por autoconhecimento e reforma íntima. Né? Mesma coisa que foi dito por Sócrates. Religião é acreditar na experiência de alguém. Espiritualidade é investir na sua própria experiência. Isso é insubstituível. Ninguém pode fazer isso por você. Você pode até se espelhar, né? O coletivo pode te ajudar, mas a iniciativa sempre será sua. Finalizando com essa mensagem. Conquistem a sua própria paz. Muito obrigado. Gratidão, Renato. Deu um banho. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Eu não sei qual é a dinâmica, mas se alguém quiser comentar ou fazer alguma pergunta, eu não tenho todas as respostas, né? Mas porque eu não trouxe resposta, eu trouxe reflexões. Mas você trouxe para nós todas as perguntas. Aquela pergunta que se faz para dentro de si mesmo. Uma maravilha de reflexão a sua. Parabéns por sua estreia aqui no domingo, né? Eu que agradeço. Nosso diretor cultural,
Que beleza de trabalho, que maravilha de trabalho, e esse caminhar pelas diferentes religiões, pelos diferentes caminhos, né? E essa sua última fala, esse último quadro em que você fala da religião e da espiritualidade, né? Isso é perfeito, é a grande busca do tempo atual, é a busca da espiritualidade. Muitíssimo obrigada. Maravilha, Eu que maravilha, agradeço. maravilha ouvir aí o Gilberto Gil aí com a sua reflexão sobre paz. Muito maravilha mesmo. Abrimos o trabalho a perguntas. Quem quiser fazer alguma indagação ao Renato, vamos aproveitar enquanto ele está aqui conosco. Eu não sei se eu extrapolei o tempo, né? Eu acho que Não, eu não, fui um pouquinho. tá dentro do tempo ainda, está dentro do Então tá tempo. bom, tá bom. Ana, eu poderia fazer uma Claro, colocação? claro que pode. Claro que Nossa, eu pode. fiquei assim, fascinada, Estou vendo. eu fiquei fascinada com a, a visão abrangente conjugada com simplicidade. Isso é uma coisa difícil, é uma coisa de uma inspiração, porque, em geral, quando se vai falar de um assunto complexo, abrangente, nós entramos por caminhos difíceis de expressão e que nos trazem assim um obscurecimento de luz. Mas não, a simplicidade com que foi trazido todas as religiões e todas as formas de busca de paz foi fantástico. E os artistas expressando na arte, a arte expressando o que os teóricos não conseguem, né? Os artistas, eles nos levam a visões que a ciência não nos leva. Eles nos abrem um espaço de visão muito grande. Eles são condutores, né? Os artistas, de ideias, de expressões fantásticas. Olha, a visão com simplicidade foi isso que me fascinou. A simplicidade com que nós podemos ver o caminho. Eu Sem só dúvida. tenho... Nossa, que maravilha! Isso. Uma dificuldade muito grande, né? Eu venho da academia, né? Que eu sempre me conformei muito é o excesso de a complexidade das linguagens, né? E a gente tem que aprender, isso não é fácil, quer dizer, fazer simples, né? Eu já ouvi isso também na área das artes, do teatro, do cinema. Fazer simples é muito difícil, mas é algo necessário, porque é a comunicação, né? Então, quer dizer, a gente ouve muita gente falar coisas complexas e não consegue comunicar a essência. Então, quer dizer, e muitas obras, inclusive na música, as músicas que mais nos tocam, às vezes, são as músicas com a estrutura melódica, né, e harmônica mais simples. Você pega, por exemplo, a música de Charlie Chaplin, é uma música, né? Claro, ela pode ser floreada e tal, mas ela é simples e ela comunica e fica, né? Então, acho que esse é um esforço que a gente tem que fazer e que eu tive que desaprender na academia, porque na academia sempre leva sempre a ser muito complexo. Demonstrar conhecimento, falando difícil. Às vezes as pessoas te aplaudem, mas não entendem nada do que, né? Então eu acho que isso, eu valorizo isso para o meu aprendizado e gosto também de usar isso na hora que eu compartilho alguma ideia, de simplificar. Porque quando você simplifica e comunica, as pessoas se interessam em aprofundar. Aí elas vão para o complexo. Mas o início, a base, tem que ser simples. Gostosa, tem que ser motivadora. Essa é a questão fundamental. Nossa. Que não é fácil, não. Na verdade, eu comecei a valorizar isso no momento que eu fui fazer trabalho fora da universidade, que eu tinha que lidar com o público. Então, eu tinha que tirar aquela roupa de acadêmico e falar com as pessoas, né, comuns. E aí você tem que usar a linguagem simples, que ela é comunicativa. Ela não te dá a profundidade, mas ela te dá. E aí a música, o filme, tudo aquilo que a gente puder usar como recurso
ajuda muito, porque toca as pessoas. Né? Nossa, essa parte que você falou da academia, né, a Lígia Fagundes Telles, ela tem uma descrição de como ela entrou dentro da essência da vida, trincando com os lábios e os dentes um grão de uva. Uhum. É uma coisa assim, essas descrições simples de natureza senso-perceptiva da vida, ela é uma coisa maravilhosa. Isso transmite, comunica de uma forma global para todos os níveis de pessoas, né? A comunicação global. Você pode ver para Ariano Suassuna, né? Como ele comunica, Ariano, né? Falando nossa, simples, né? Como ele, né? Ariano Suassuna é um exemplo aí, dentre as muitas, né? Isso mesmo. Obrigado pelas considerações. Continuemos assim. Sim. Fazendo simples. Sim, fazendo simples. Uhum. É isso mesmo. Muito obrigada, Suzana, pelas suas palavras. Realmente foi muito bacana ouvir você. Sempre é muito bacana. Obrigada mais uma vez, Renato. Nada. Obrigada a cada um de vocês que está aqui prestigiando o nosso trabalho. São 10h30. Vamos passar. Posso dar só uma palavra rapidinha, Luiz Renato? Claro. Oi, Gilda. Oi, Pode, querida. Gilzida. Tudo bem, queridos todos? Olha, a Suzana tem toda a razão. A simplicidade foi assim a tônica da sua mensagem, porque você falou de coisas assim que seriam tão complexas, seriam tão assim, poderia dizer mil coisas que as pessoas não sairiam entendendo muita coisa, nem tocadas. O importante da simplicidade e da sua didática também, que você tem experiência nisso, foi fundamental para que você alcançasse realmente o objetivo da sua apresentação. Muito obrigada e foi excelente, Renato, pode ter certeza disso. Muito obrigada. Gilda. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. E o chat cheio de recadinhos aí para vocês, parabenizando pelo trabalho. Muito